Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu quero fazer um vídeo que eu acredito que vai ser bastante prático e bastante útil aí para você, né? Você que trabalha aí, que atua na área de custos, que é um vídeo de custos, que é uma planilha de custo hora máquina, que eu já fiz alguma coisa parecida aqui no canal, mas nós tínhamos feito até então ela de forma manual, né? Então hoje eu vou fazer ela no Excel bonitinho para você. Eu vou começar aqui do zero, praticamente do zero, né? A nossa planilha. E lembrando que sempre quando eu falo de custos, eu tenho que considerar que existem certas particularidades em cada negócio, em cada empresa, né? Então é impossível falar de custos como um padrão, né? Falar, olha, todo lugar vai ser assim, a planilha de custo hora vai ter todas as informações em todo lugar? Não, existe uma base, existem informações que sempre vão precisar estar presentes, mas ao mesmo tempo existem também adequações que precisam ser feitas, que precisam ser consideradas, tá bom? Porque custos tem muita relação com o negócio, com a operação, enfim, até conversando com outros profissionais, a concordância nessa afirmativa minha, né, de que custos é sim personalizado. Então eu vou mostrar aqui, vou projetar a planilhinha para vocês, para a gente já poder começar a trabalhar nela, tá? Então o que essa planilha vai conter? Olha, você pode acompanhar aqui, ó. Olha lá, o custo hora máquina, eu vou fazer, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para melhorar a nossa visualização. Tá lá, o custo hora máquina, e aqui eu tenho o input de dados, onde eu vou inserir os dados, né? E aí eu vou automatizando ela pra gente, né? Aí começa com o salário do operador, depois a depreciação, depois o custo de aluguel, depois o custo com energia elétrica, depois o custo com manutenção, com materiais diretos, com materiais consumíveis e chegando finalmente no nosso custo hora máquina. Então essa planilhinha aqui nós vamos desenvolver ela nesse vídeo, eu vou desenvolver ela junto com vocês aqui, depois eu vou disponibilizar ela nesse formato aqui preenchida para você, né? E você pode adequar a sua realidade, a sua necessidade, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, um número que é importante aqui e que é bem desafiador é esse aqui, né? Eu vou até dar uma destacada nele aqui, ó, que é o custo hora máquina, né? Onde eu vou encontrar o salário do operador e o custo hora do operador, né? Vou trocar de cor feia, né? Tá aqui, ó. Custo hora máquina, custo hora operador. Isso aqui, nós vamos aqui numa planilhinha aqui do lado para poder desenvolver esses valores aí, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro passo que eu preciso tomar para calcular o custo hora de um operador, o custo hora de um funcionário, de um colaborador, é o quê? É calcular não somente o salário hora, esse é um erro que muitas vezes as empresas podem se pegar fazendo, né? Que é o quê? Considerar somente o custo da mão de obra, considerando somente salário. Não, toda pessoa que trabalha numa empresa, ela começou a trabalhar, ela já começa a ter direito a todos os adicionais, férias, 1/3 de férias, 13º, encargos, se a empresa paga uma cesta básica, se a empresa dá ticket, se a empresa dá plano de saúde, enfim. Tudo isso são direitos que precisam ser embutidos dentro do custo hora, né? Então é uma falha muito grande considerar somente aquele valor que eu contratei o trabalhador. Então vamos lá, vamos considerar aqui, ó, calcular o custo hora de um trabalhador. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a nossa planilha aqui para ficar mais, para você poder visualizar melhor, né? Então, o custo hora de um operador. Então, vamos lá. Então, vamos pensar aqui numa carga normal de 44 horas semanais, tá bom? Dias úteis trabalhados, 6 dias. Você fala assim, Kleber, mas eu trabalho de segunda a sexta, né? Como que fica aí? Por que 6 dias? Por que você está contando 6 dias se eu trabalho 5? Na verdade, quem trabalha de segunda a sexta, por lei, ele assina um acordo já no início, logo que ele é contratado, um acordo do sábado compensado, né? Ou seja, aquele sábado ele dilui o 6º dia, que seria o sábado, nas horas da semana, mas aqui para efeito de cálculo a gente vai considerar 6 dias. Lembrando, pessoal, muito importante que você fique firme numa informação comigo, isso aqui não é um cálculo de folha de pagamento. O cálculo de folha de pagamento tem suas peculiaridades, né? Então, e tem outros profissionais que atuam nessa área, você pode procurar aí canais e outros professores, outros profissionais que ensinam isso. Não é o nosso foco aqui, o nosso foco aqui é chegar num valor razoável aí de custo hora, tá bom?
Então vamos lá. Então, horas mensais, horas semanais trabalhadas 44, horas trabalhadas por dia, dias úteis trabalhados 6. Então vou encontrar as horas trabalhadas por dia. Então eu vou pegar as horas semanais dividido pela quantidade de dias, ou seja, esse trabalhador trabalha aí em média 7,33 horas por dia. Isso dá mais ou menos 7 horas e 20 minutos aí, né? Aproximadamente 7 horas e 20 minutos, tá bom? E aí vamos lá, então beleza, então aqui tranquilinha a conta, fizemos aqui a divisão, bem mais fácil trabalhar no Excel, né pessoal? Bem mais fácil, né? A gente se escapa aí de ficar fazendo um monte de conta na unha, embora eu goste bastante também de fazer algumas continhas na mão, né, na calculadora, exercitar um pouco, mas aqui o Excel com certeza é uma ferramenta muito útil aí de trabalho. Vamos lá, seguindo aqui, então vamos lá, dias, aí nós vamos calcular agora os dias efetivamente trabalhados desse trabalhador, desse operador, né? Como eu estou falando de custo hora máquina, então falando aí de um operador de máquina, né? Vamos lá aqui então, dias efetivamente trabalhados, dias no ano, vamos considerar um ano aí com 365 dias. Quantos dias ele deixa de trabalhar no ano? Então, primeira coisa, quantos dias ele deixa de trabalhar? Então, toda pessoa tem 30 dias de férias, é normal isso, né? Então, aqui eu estou fazendo um custo efetivo, tá? O quanto ele realmente custa em função das horas que ele estará disponível para a empresa, né? Então, todo mundo tem direito aí a 30 dias de férias em um ano. Vamos supor que num ano a gente tem aí 15 feriados, tá bom? Eu sempre tenho que contar, né? Feriados nacionais, feriados municipais, feriados estaduais, possíveis pontes, né? Se a empresa faz. Geralmente a empresa que faz pontes, ela depois faz uma compensação aí dilui isso em vários dias para poder compensar. Mas enfim, se a empresa tem a prática de não compensar os dias pontes, então ela vai considerar aqui também. Então aqui são os feriados. O descanso semanal remunerado, que é o domingo, né? Basicamente, não é lei, mas basicamente é o domingo. Então vamos pôr aqui 52 em um ano. Então, quantos dias esse trabalhador fica à disposição da empresa? A gente vai pegar os 365 menos 30 de férias, menos 15 feriados e menos 52 DSRs. Então ele fica à disposição da empresa 268 dias. Então essa é a quantidade de dias que esse trabalhador fica à disposição da empresa. Então a gente está calculando aí o custo efetivo, o custo hora efetivo desse trabalhador, tá bom? Então quantas horas ele fica à disposição da empresa? Se ele fica 268 dias, multiplico pela quantidade de horas por dia, né? Então vamos lá, 268 vezes 7,33, 1965,33 horas em um ano, né? Esse é o período que ele fica à disposição da empresa em um ano. Aí vamos lá, gente, o salário, vamos considerar o salário hora desse trabalhador, R$15. Então a gente já vai encontrar aí o salário mensal e também as horas mensais desse trabalhador, né? Então, vamos lá, o salário mensal eu vou fazer igual a 15 vezes o padrão, que é 220 horas. E as horas mensais que esse trabalhador fica à disposição da empresa. Por padrão aí, 220 horas, tá bom? Mas o que a gente vai mesmo utilizar aí no final das contas são essas horas anuais aqui, tá bom? Se você fizer 12 vezes 220, quanto que vai dar, né? Vamos lá, 12 vezes 220, vai dar muito mais, né? 2.640 horas, mas não é assim que a gente conta, né? O que nós estamos considerando aqui para custo são as horas que ele efetivamente fica disponível para a empresa, que seria um custo mais efetivo, né? Então, beleza, então tá aqui. Então, seguindo aqui, vai. Aí, pessoal, a gente vai trabalhar então com o salário anual agora, próxima etapa aqui, a remuneração desse empregado será então em moeda corrente, calculada da seguinte forma, né? Então, os salários, horas disponíveis vezes o salário hora. Então, a primeira aqui é o salário, vamos lá, horas disponíveis que ele fica na empresa é isso aqui, que a gente já encontrou, vezes o salário hora desse trabalhador de R$15. Então, ele tem aí de salários
R$ 29.480, né? Depois, o repouso semanal, DSR, é remunerado, né? É DSR, descanso semanal remunerado. Então, como que a gente faz? Número de DSR, 52, vezes o salário hora, que é R$ 15, vezes as horas trabalhadas por dia, que são 7,33, está aqui em cima, né? 7,33 horas trabalhadas por dia. Então ele tem direito a R$ 5.720 por ano referente a DSR, tá bom? As férias é a mesma coisa, né? 30 dias vezes o salário hora vezes as horas trabalhadas. Opa, coloquei 20 aqui, né, pessoal? É 30. 30 dias vezes o salário hora vezes as horas trabalhadas por dia, 7,33, 3.300, que é o salário mensal. Isso é férias, né? 13º salário é a mesma lógica, é o mesmo valor de uma férias, né? Então são 30 dias vezes o salário hora, vezes as horas trabalhadas por dia, totalizando aí R$ 3.300 de férias, tá bom? 1/3 de férias, 1/3 constitucional. Então eu vou pegar o valor das férias e dividir por 3. Que não é 30%, tá, pessoal? É 33,333%, que na verdade é 1/3 de férias, não é 30%, esse adicional, né? 1/3 de férias, tá aqui, R$ 1.100. O número de feriados que ele também recebe, né? Então vamos lá, ó. Quantos feriados eu tenho nesse ano? Eu tenho 15 feriados vezes horas trabalhadas por dia, efetivas, vezes o salário hora, que é, na verdade eu inverti aqui, né? Mas tudo bem, vai dar o mesmo resultado, vamos fazer certinho, ó. Olha lá, número de feriados, tá aqui em cima, ó, número de feriados, vezes as horas trabalhadas por dia, vezes o salário hora dele, tá aqui, 1.650. Então, subtotal aqui, jogando aqui uma soma, 44.550. Vamos conferir, está somando tudo, está certinho. Conferir os valores, ó, sempre é bom dar uma auditada na nossa fórmula, né? O Excel tem algumas ferramentas para você auditar fórmulas, para você verificar a origem da fórmula, enfim. Mas aqui está bem razoável, né? Então está bem certinho aqui para gente, né? Então, olha só, então o que eu calculei aqui? Eu tenho, na verdade, o valor de o subtotal. Por que eu chamei de subtotal? Porque eu tenho outras coisas, né? Então, aqui eu não cheguei ainda em todos os valores que aquele funcionário efetivamente custa para a empresa. Ainda tem mais encargos, tem mais outros fatores aí que são relevantes e importantes aí, né? Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui a nossa planilha. Aí, pessoal, vamos supor que essa pessoa, ela receba aí de encargos trabalhistas, aliás, que ela tenha de encargos trabalhistas, 40%. Então, vamos considerar 40% de encargos trabalhistas. E aqui, ó, por exemplo, se houver benefícios do tipo vale transporte, vale refeição, vale alimentação, devem ser acrescentados aqui. Então, vamos supor que esse trabalhador, por mês, entre todas esses adicionais aí, ele tenha direito a receber, sei lá, R$300 por mês. Então vamos fazer aqui, ó, 12 vezes R$300. Opa, só que aqui é dinheiro, né? Não vi no número absurdamente aqui, gigante, né? Então, isso aqui tudo é dinheiro, tá? Vamos configurar aqui o Excel para ficar bem certinho pra gente. Isso aqui é dinheiro e aqui é tudo, aqui é tudo unidade mesmo. Então aqui é tudo dinheiro. Então vamos lá. Então, o custo total acrescido dos encargos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o salário desse cara, vou multiplicar por 1 mais essa porcentagem e vou somar os benefícios, porque sobre esses benefícios não incidem encargos, né? Então, 65.970, né? Então, ó, vou voltar aqui para você entender, ó. Vou pegar esse subtotal, vou fazer vezes
abra um parênteses aqui no Excel, um mais esses 40% de encargos, que pode ser diferente, então como eu falei, vai dentro da sua realidade, isso aqui é um modelo para que você possa utilizar, né? Então, um mais essa porcentagem, e aí eu somo os benefícios. Fala assim, por que está entre parênteses aqui, né? Não sei se você consegue enxergar bem, mas por que está entre parênteses esse 1 mais a soma, né? Porque, na verdade, senão o que o Excel faz? O Excel ele vai multiplicar, depois somar, e aí você erra a conta. Então, é bom eu fazer essa soma entre parênteses, né? Então, olha lá, 65.970 é o custo total desse funcionário para a empresa no período de um ano, tá bom? Então, aí, o custo total acrescido de encargos é esse. Aí, o custo hora vai ser o custo total acrescido de encargos dividido pelas horas disponíveis. Então, eu vou pegar esse 65 e vou dividir pela quantidade de horas que está aqui em cima, ó. Então, eu tenho aí R$ 33,57 por hora. Então, presta atenção, pessoal, como que tem uma diferença enorme aqui, né? O salário hora desse trabalhador é de R$ 15,00. Mas ele custa para a empresa R$ 33,57. Se a gente fizer aqui uma porcentagem aqui para a gente entender, só para fazer aqui, ó. Ele custa, na verdade, 124% a mais, 123,78 aqui, ó, por cento a mais do que ele ganha, né, do que esse salário hora que é combinado. Então, toda vez que você vai contratar um funcionário, você tem que levar tudo isso aqui em conta no seu custo. Isso aqui é uma planilhinha que qualquer gerente aí deve ter, né? Ah, eu vou contratar uma pessoa, quanto que eu vou pagar? Qual que vai ser o impacto financeiro desse colaborador? Então, o impacto financeiro é 124% a mais do que eu estou contratando ele, né? O valor que eu estou combinando com ele. Isso é normal, assim, isso é natural, porque os trabalhadores têm seus direitos e tem que ter mesmo, né? Isso é normal, é previsto. Ah, mas ó, pode mudar a realidade. Meu encargo é 34%, diminui, tá vendo? Então depende da empresa, né? Então tem que ir lá no departamento de RH. Se eu estou fazendo isso aqui, por exemplo, numa empresa, eu vou lá no departamento de RH, pego todos esses valores e jogo aqui. Vou manter 40 aqui porque a gente começou com 40. Então, o meu custo hora do trabalhador é de R$ 33,57. Então, tá aqui, né? Então, esse valor eu vou transportar agora lá para o meu custo hora máquina, né? Então, vamos lá. Vamos transportar aqui, ó. Vou jogar ele para cá, tá bom? Então, deixa eu só tirar esse preenchimento aqui. Então vamos lá, pessoal. Então eu vou transportar para cá esse custo hora, né? Então, ó, igual, puxo ele para cá. É sempre legal você ir fazendo vínculos na fórmula, justamente para você poder depois, por exemplo, se você alterar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, meu encargo não é 40, é 34%. Olha lá, fica vinculado, né? 32 e 21. Os meus feriados não são, meu DSR esse ano foi 50. Eu faço uma revisão anual, tá vendo que altera totalmente, altera todos os cálculos, né? Aqui aumentou a disponibilidade, então sempre legal você ir trabalhando com o Excel dessa forma. Você vai sempre amarrando as coisas para você não ter que ficar mexendo em todos os campos, né? Geralmente, o que eu faço? Eu deixo alguns campos travados e coloco só aqueles que eu posso de verdade mexer. Então, por exemplo, esse daqui de baixo, normalmente eu não deixo ele disponível para esses aqui que eu falo, ó, tá vendo? Ó? Vocês estão visualizando comigo, esse que eu destaquei. Eu não deixo ele disponível para alteração, porque se eu altero aqui em cima, automaticamente ele vai alterando todo aqui embaixo, né? Então, é importante a gente frisar isso aí para vocês, né? Aí o que eu deixo, por exemplo, disponível normalmente no caso dos encargos, a porcentagem dos encargos e o valor dos benefícios, que são valores que podem se alterar. O restante do cálculo eu não mexo em nada, né? Por quê? Porque ele já está aqui pronto para eu poder fazer a alteração. Então você vê que em todos os cálculos eu fui jogando sempre as fórmulas, né? Por exemplo, aqui nas férias eu mantive 30, porque 30 dias de férias é padrão, mas os demais aí eu fui sempre utilizando, sempre amarrando um valor com o outro,
Então, no caso, ó, eu sempre deixo onde eu realmente posso mexer. Então, aqui é onde eu vou ter que mexer em tudo, se for o caso, né? Então, aqui eu já vou deixar, eu deixo sempre livre, né, essa coluninha, mas o restante travado, tá bom? Então, vamos lá. Então, qualquer mudança que eu fizer, ó, deixa eu ver por que tá o 32 e 21 aqui ainda. Ah, verdade, porque eu mexi nos encargos e não voltei. Olha lá, vou voltar agora para os encargos de 40%. Volto aqui para o meu custo hora máquina. Então, ele tá aqui, ó, bonitinho, 33 e 57. Beleza, pessoal? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Aí vamos falar agora do custo da depreciação. Então, eu já tenho o custo do trabalhador, custo da depreciação. Mas antes, eu vou imputar alguns dados aqui que eu vou precisar, né? Então, vamos considerar aí, para efeitos, que esse trabalhador, que o regime de trabalho dessa empresa seja de 8 horas por turno. Dias úteis considerados no mês, vou considerar o padrão, que são 22 dias. Número de turnos, eu vou considerar 2 turnos. E número de operadores, 2 operadores. Tá bom? Então, eu tenho 2 operadores. Então, tem um detalhe aqui, né? Se eu tenho 2 operadores, o que eu já posso fazer? Ó, vamos travar mais uma fórmula. É igual ao número de operadores vezes, venho aqui no custo da mão de obra e puxo. Olha lá. Ou seja, eu tenho 2 operadores trabalhando aí nessa empresa, né? Então, por quê? Eu tenho um operador em cada turno. Então, é importante a gente frisar isso aqui, tá bom? Agora vamos falar aqui do custo da depreciação, né? Que é um custo bastante relevante aí e que, na verdade, em contabilidade de custos, eu sempre vou considerar a depreciação. Então, vamos lá, custo da depreciação. Então, eu tenho aí valor da máquina. Aqui, pessoal, eu vou pegar o custo de aquisição, por exemplo, 35 mil. Essa máquina, vamos supor que ela foi adquirida por 35 mil reais, né? Por que eu viro aqui de vez em quando? Porque eu tô com uma outra tela aqui, eu sempre quero conferir se está transmitindo certinho para você, tá bom? Então, tô olhando aqui e falou, mas por que você fica virando, né? Porque eu tenho que trabalhar em 2 telas aqui, né, na gravação. Então eu olho lá para ver se está gravando certinho, se não travou, se não teve nenhum problema, se não sumiu a planilha. Imagina eu tô aqui falando de uma planilha e ela não está aparecendo para você no vídeo, né? Então só para você saber, eu não tô doido não, tá? De vez em quando eu vou dar uma puxada de olho assim para eu poder dar uma conferida se está tudo em ordem. Fechou? Então vamos lá, custo hora máquina, custo de depreciação, né? Então, o valor da máquina, vamos por 35 mil, taxa de depreciação padrão 10%, taxa da Receita Federal, né? Pode ter suas diferenças. Número de turnos, 2. Então, qual que é a taxa de depreciação que eu posso aplicar quando eu tenho 2 turnos trabalhando, né? Pela a instrução normativa da Receita em relação à depreciação, diz que eu posso multiplicar essa depreciação por 1,5, né? Então, se eu trabalho em um turno com essa máquina, eu faço vezes 1. Se eu trabalho 2 turnos, eu faço vezes 1,5. Se eu trabalho 3 turnos, eu faço vezes 2. Então, eu vou multiplicar por 1,5, no caso, essa taxa. Então, 1,5 vezes a taxa padrão, 10%. Tá vendo que eu estou amarrando tudo, pessoal? Deixando tudo amarradinho na fórmula? Aí, vamos pegar aqui, ó, carga horária diária, né? Quanto que essa máquina, ela trabalha aí, né? Então, a carga horária diária dessa máquina, como eu estou falando aí de 2 turnos, então vai ser igual, aqui ó, número de turnos vezes horas trabalhadas, dia ou horas trabalhadas por turno, né? Deixa eu até arrumar aqui, pessoal, horas trabalhadas por turno. Então, carga diária de trabalho, 16, né? Horas trabalhadas em um ano, aqui é a máquina, não é o operador. Então, falar assim, mas eu devo considerar, por que eu já não pego lá a hora do operador? Isso é uma outra coisa também, né? Por que eu não faço isso? Porque a máquina está disponível lá para mim. A máquina vai depreciar, mesmo que o meu operador esteja de férias. Então, se ele sai de férias, eu vou colocar outra pessoa no posto dele. Aí a gente vai entrar, lógico, né? Aqui é base, tá? Falar, mas essa máquina ficou parada, ela continua depreciando? Contabilmente, sim, né? Então, eu posso continuar considerando essa máquina como um custo para mim. A grande questão, só abrindo um parênteses sobre ociosidade de produção, então, aqui eu estou falando de custos diretos, né?
custos que eu tenho diretamente vinculados a um posto de trabalho, ou depois eu posso usar isso aqui, na verdade, pessoal, vai ser a base para eu orçar um produto nesse posto de trabalho, nessa linha de produção, né? Então, e as horas que eu não utilizo? As horas que eu não utilizo, elas caem num rateio geral. Então, vamos supor, se eu chegar aqui, eu tenho aí, vamos lá, vamos fazer, vai. Horas trabalhadas no ano, eu tenho 12 meses vezes 22 dias por mês, vezes 16. Então, 4.224 horas trabalhadas em um ano. Isso aqui são horas úteis. Eu utilizo só 3.000. Então, essas 3.000 que eu utilizo, elas vão para uma conta de custo direto e o restante cai no rateio geral. Então, você vê assim, a ociosidade, a ineficiência num processo, a não utilização, ociosidade seria a não utilização da capacidade produtiva, faz com que aumente meus custos indiretos, né? Então, mas aqui ele está fazendo um custo hora geral, né? Então, eu não estou falando de apuração, eu não estou apurando custos a um produto, eu estou fazendo um custeio hora geral. Então, no custeio hora geral, eu considero aí as horas trabalhadas em um ano, tá bom? Então, o valor da depreciação anual, eu vou pegar aqui os 35.000, que é o valor da máquina, vezes os 15%, 5.250. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, se eu não consigo deixar um pouco mais automatizado essa parte aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Horas trabalhadas no ano, então vai ser igual a 12 meses, isso vai ser fixo, vezes, vamos pegar aqui, dias considerados no mês, para ficar o input de dados só aqui em cima, né? Vezes 22, vezes, então quantidade de meses, vezes 22 dias, vezes as horas trabalhadas por dia, 16, né? Carga horária diária está aqui em cima, 16. Olha lá, agora sim. Mudou ou não mudou o resultado, mas ficou mais automatizado. Então, por exemplo, se no mês eu tenho lá, eu considero 20 dias, olha o que acontece com a minha conta aqui, ó. Ela se altera, né? Então, isso é importante também a gente levar em conta aí, tá? E a mesma forma tá o 16. O 16 também, se você for ver, ó, tá amarradinho com uma fórmula aqui em cima. Então, ó, tá vendo? Aqui os inputs de dados podem acontecer todos aqui, né? Você deixa a sua planilhinha bem automatizada, facilita bastante a sua vida, né? O custo hora da depreciação vai ser, então, o valor da depreciação anual dividido pelo número de horas utilizadas. Então, R$ 1,24 é o meu custo hora de depreciação. Beleza, pessoal? Próximo passo aqui, a gente vai falar do aluguel, né? O aluguel, via de regra, nós vamos fazer uma espécie de rateio aí pela quantidade que esse equipamento efetivamente utiliza, né? Na empresa, né? Pela ocupação pela área ocupada do equipamento. Então vamos supor que a fábrica, ela tem uma área, um aluguel mensal aí de, sei lá, vamos por aqui, R$10.000, vai. R$10.000 é o valor do meu aluguel. E a área total da fábrica seja de 2.000 metros. Então, é lógico que eu estou considerando aqui, vamos lá, eu estou trabalhando com custos. Então, o que é importante a gente frisar? Vamos supor que a empresa toda pague 12.000 de aluguel, tá bom? E 2.000 ela considera como um aluguel administrativo. Estou colocando do lado aqui, ó, aluguel total, só para você poder me acompanhar aqui, ó, aluguel total e o aluguel ADM, né? Então, eu já cheguei nesse valor aqui antes, né? Então, eu não vou jogar o aluguel da fábrica aqui, eu não posso fazer isso, do escritório aqui, porque é uma despesa. Então, despesa eu contabilizo como despesa, ela não vai para dentro do meu custo e nem do meu custo hora máquina, tá bom? Então, só vou excluir aqui só para você entender. Então, se você pensar assim, por que aqui é 10.000, então isso é tudo? Não, é o aluguel mensal da fábrica, que tem relação com a produção da fábrica e de tudo que tem a relação com a produção, porque custos tem relação, guarda relação direta com a produção, tá bom? Então, ó, área total da fábrica 2.000, custo por metro quadrado vai ser o aluguel mensal dividido pela área total, então no caso R$5. Vamos supor que o nosso equipamento tenha 1,5 metro de largura por 2,5 de comprimento, tá bom?
Você fala assim, mas espera aí, eu preciso desse detalhe? Importante esse detalhe, importante, né? Esse detalhe aqui. Pessoal, outra coisa, fala assim, tá, e as áreas comuns da fábrica? As áreas comuns da fábrica, por exemplo, aqui eu estou falando de uma área efetivamente utilizada pelo equipamento. As áreas comuns da fábrica, elas vão cair lá numa conta de rateio, que é óbvio que um custo hora máquina depois vai receber uma parte dessa conta de rateio. Não tem como eu pensar em não fazer, né, essa conta de rateio, tá bom? Então aqui eu estou considerando somente o que tem relação aí com o equipamento. Então, se o equipamento tem um painel que ocupa espaço, e o equipamento tem uma parte em um local e outra parte em outro local que eu preciso ter por conta desse, por exemplo, tem equipamentos que precisam de um transformador de energia que fica em outra parte da fábrica. Aquela área daquele transformador compõe esse equipamento. Então, vem para cá também, né? Vem para cá para esse cálculo de custo hora. Desde que, olha lá, esse transformador tem a relação. Eu já trabalhei em empresa que tinha um equipamento que tinha um transformador de energia elétrica somente para ele. Ok, então aquele equipamento, aquela área de aluguel pertencia àquele equipamento, então não tinha nem que pensar em rateios, né? Então estou falando nessa situação. Mas vamos supor que isso aqui seja o total, né? Então, olha lá, largura de 1,5, comprimento de 1,5, a metragem do equipamento eu faço 1,5 vezes 2,5 em metros quadrados, 3,75, né? 3,75 metros quadrados. O custo por metro quadrado mensal do equipamento é a metragem vezes o custo por metro quadrado de aluguel. Olha lá, dá 18,75. Os dias úteis no mês são 22. Vamos copiar lá de cima, pessoal, para ficar aqui, ó, dias úteis considerados 22. As horas trabalhadas por dia, eu já calculei esse valor? Deixa eu ver se eu já calculei. Não calculei, mas já faço aqui, 22 vezes número de horas por turno vezes o número de turnos. Olha lá, 352 horas trabalhadas no mês. Horas trabalhadas, desculpa, no dia, né, pessoal, aqui. Então vai ser igual, aqui, ó, no dia. Vou fazer aqui, igual 16 horas, ou número de turnos, vezes as horas por turno, tá aqui. Horas úteis disponíveis no mês, a quantidade de horas por dia, vezes os dias que eu considero. Você fala, por que você está fazendo lá em cima? Por que você não digita a fórmula? De novo, não digita manualzão aqui. De novo, se eu altero aqui em cima, altera a minha conta. Então, vamos supor, ó, tá vendo aqui, ó, horas trabalhadas por dia. Vamos supor que eu não trabalho em 2 turnos, eu trabalho em um turno só. Olha o que acontece lá com as minhas horas, tá vendo? Mexeu, ó, horas úteis disponíveis no mês 176, né? Por quê? Porque eu trabalho em um turno só. Mas no caso eu trabalho 2, eu mantenho. Mas é sempre legal você ir fazendo a amarraçãozinha, né? Então o custo hora do aluguel vai ser o quê? Igual, vai dar centavos, gente. Olha lá. Custo por metro quadrado do equipamento, né, o custo do equipamento, dividido pelas horas úteis disponíveis em um mês. Aí deu 5 centavos, né? Então deu 0,05 centavos é o custo hora, né? Se eu, por exemplo, trabalhar um turno só, olha o que acontece. Coloquei um turno, ó, dobra o valor. Por quê? Porque eu estou distribuindo em menos horas esse aluguel, né? Mas no caso aqui eu trabalho 2 turnos, né? Então estou distribuindo melhor aí. Então esse é o custo hora do aluguel. Quanto mais eu utilizo o equipamento, pessoal, mais eu diluo, né? Então eu estou falando, por exemplo, custo de aluguel é um custo fixo. Esse 18,75 é um custo fixo. Se eu utilizo mais horas, unitário, em termos unitários, ele vai diminuindo, né? Isso é uma lógica dos custos fixos aí, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, vamos pegar agora a questão da energia elétrica, né? Então, vamos ver como é que fica aqui a nossa energia elétrica. Então, vamos lá. Então, energia. Então, ó, o valor do quilowatt de energia, vamos colocar aqui, ó, 25 centavos, vai. 0,25 centavos. A potência da máquina em quilowatts-hora, a potência seria o consumo que essa máquina faz por hora. Vamos colocar que essa máquina tem aí 120 kWh de potência, ou seja, é o que ela consome. Então, o custo hora com energia fica fácil, né?
faço a potência vezes o valor do quilowatt. Então, meu custo hora com energia aí deu R$30, tá bom? Nesse exemplo. Você vê que não é tão pouco não, né, gente? Não é tão pouco, é um valorzinho aí considerável, né? Aí o próximo aqui vai ser a manutenção. Vamos pegar aqui Deixa eu só dar uma reguladinha aqui no vídeo, pessoal, porque tem hora que o negócio parece que dá uma mexida aqui, ó. Pronto. Volto aqui. Volto a olhar para vocês agora. Manutenção. Vamos lá. Manutenção, geralmente, isso aqui é uma regra, não é fechado, assim, é complexo, né, discutir isso. Mas, geralmente, a manutenção, eu considero um gasto do ano anterior. É um exemplo, tá? Ah, mas foi muito alto o gasto do ano anterior, foi muito... poxa, a gente fez uma manutenção extra que precisou acontecer. Bom, mesmo que ela tenha precisado acontecer, ela precisa ser recuperada, né? Então, de qualquer forma, a única coisa que eu não tenho muito aqui é temporalidade, né? Então, eu acabo recuperando. Se eu tive uma manutenção extra no ano anterior, eu acabo recuperando ela nesse ano, né? Então, a empresa vai ter um custo financeiro aí do investimento desse capital que ela investiu nessa manutenção. Tem empresa que faz uma média, o que eu posso fazer? Uma média de 3 anos, enfim, é interessante, né, falar de custo por conta disso, né? É bastante complexo aqui a situação. Então, cada empresa vai ter uma prática. Ah, nós temos uma prática de que os valores da nossa manutenção variam muito de um ano para o outro. Então, se variam muito de um ano para o outro, rediscuta isso. Mas vamos supor que eu tenho um valor estável de manutenção, tá bom? Aí você fala assim, tá, mas e se o valor de manutenção aumenta com o decorrer? Aqui eu estou falando de manutenção no modo geral, tá? Aqui pode ser manutenção minha. Se ela é minha, ela é até mais fácil, porque eu controlo com mais facilidade. Então, se eu tenho lá um mecânico, um eletricista, um manutencista na empresa, né? Que faça esse serviço, seja contratado pela empresa, o custo dele vai estar aqui embutido, né? Mas se eu estou falando aí, por exemplo, de um manutencista que eu contrato de fora, um chamado terceiro, né? Um contratado, também eu vou jogar aqui uma média. Lembrando que se eu tenho um manutencista, não é todo o custo dele que vai parar aqui, né, pessoal? É uma parte, eu vou fazer um rateio desse salário desse manutencista que eu tenho na empresa e uma parte vai para essa máquina, um rateio aí no critério de rateio que a empresa tem. Então você vê como as coisas elas vão, uma vai puxando a outra, né? Então chegar nesses números é um desafio, né? Falar, só chegar e sentar e fazer uma planilhinha? Não. Apurar esses valores, apontar é o segredo, né? O apontamento é o segredo do sucesso em custos. Então, vamos supor que foi apontado que no ano anterior foi gasto aí R$ 1.200 de manutenção nessa máquina, tá bom? Tá aparecendo para vocês aí. Tô sempre preocupado que você esteja acompanhando aí passo a passo, tá bom? Então, R$ 1.200 de manutenção a gente calculou aí, né? De novo, né? Vamos supor num cenário de estável, que o ano anterior gastou-se aí 1.100, aí considerou aí um aumentinho de 7, 8% nesse ano, considerando o aumento de elementos relacionados à manutenção, né? Um óleo, alguma coisa, um óleo que é trocado, enfim. R$ 1.200 é um valor aí razoável, tá bom? Horas úteis do ano eu tenho, vamos lá, eu tenho 22 dias por mês, considerei, vezes 12 meses, vezes 16. Então, 4.224. Mas eu vou pegar esse valor de um lugar que eu já calculei ele, que está aqui, ó. Olha lá. Por que eu pego aqui de cima? Porque eu já fiz ele utilizando, aqui, ó, vamos dar só um destaque nas fórmulas aqui, ó. Eu já fiz ele utilizando aqui esses números que estão aqui, né? Então, é sempre legal a gente ir amarrando para não ter que ficar numa possibilidade de mudança, ficar alterando tudo, né? Então, ó, horas úteis no ano está aqui, custo hora da manutenção, esse dividido pelas horas úteis, 28 centavos, tá bom? E aí vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui consumíveis, né? O que são consumíveis? Consumíveis pode ser N coisas, né? Então, sei lá, uma graxa que não tem relação com a manutenção, tá? A máquina, por exemplo, a minha máquina é uma serra, né? Então, de vez em quando eu tenho que trocar a fita dessa serra, eu tenho que trocar uma lâmina dessa máquina, eu tenho que retirar essa lâmina, mandar afiar, e de vez em quando eu tenho que fazer a troca dessa lâmina, né? Então,
Eu não vou aqui, se eu joguei na manutenção esse valor, então eu não vou jogar aqui, tá bom? Então aqui são consumíveis de um modo geral, né? Consumíveis que pode estar dentro de manutenção. Não tem grandes segredos aqui. Aqui eu só separei para ficar mais um item. Quanto mais eu separo, melhor eu consigo analisar também. Então se eu misturo tudo aqui, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho aí de consumíveis R$ 1.800 previstos. Se eu jogo na manutenção, a manutenção pula para 3.000. Aí alguém pode analisar e falar assim, poxa, está muito alta essa manutenção. Aí você vai abrir a conta, e você tem que abrir a conta para você poder analisar, né? Mas no primeiro momento, então é interessante eu separar para que eu possa ter essa análise melhor, tá bom? Então, ó, 1.800 valor previsto no ano, as horas úteis já calculei, vou copiar daqui de cima. E aí, como que vai ser o meu custo hora com consumíveis? Vou fazer os 1.800 dividido pela quantidade de horas, 43 centavos. Aí, pessoal, finalmente a gente consegue chegar no nosso custo hora máquina, né? Que vai ser o quê? Olha lá, tá vendo aqui embaixo que eu tô somando aqui? Vou até aumentar um pouquinho aqui pra gente enxergar bem. O que que eu vou fazer agora? Eu vou somar, ó. Olha lá, igual ao custo hora dos consumíveis, mais o custo hora da manutenção, mais o custo hora com energia, mais o custo hora com aluguel, mais o custo hora com depreciação e... acho que eu esqueci de selecionar aqui. Pera aí, pessoal. Vou começar de novo, vai, para não dar erro. Importante não errar aqui, ó. Igual custo hora com consumíveis mais custo hora de manutenção mais custo hora de energia mais custo hora do aluguel mais custo hora da depreciação mais o salário dos dois operadores que eu tenho envolvidos nesse posto. E aí eu vou chegar a um custo hora de R$ 99,14, né? Então esse é o meu custo hora da máquina. Então qualquer produto que eu vá orçar nesse posto de trabalho, eu vou ter que considerar esse custo hora. Vamos brincar um pouquinho com isso. Vamos supor que a empresa recebe... Então temos aqui nosso custo hora bonitinho, feitinho, né? R$ 94,14. Vamos supor que essa empresa recebe aí um orçamento, tá? Orçamento de um produto para esta linha de produção. Então vou digitar aqui, fazer um exemplo ao vivo com você. Então, ó, orçamento de um produto para essa linha de produção, tá bom? Então vamos pegar aqui que eu tenho um custo de matéria-prima desse produto de, sei lá, R$12. Eu tenho uma previsão de produção por hora de, sei lá, produzir aí 10 unidades, vai. 10 unidades. Separar aqui, né, gente, para ficar 10 unidades. Vamos supor que eu tenho um rateio de custos indiretos aí, rateio de CIFs, já calculado, tá? A gente já falou de rateio em outros vídeos, tem um monte de vídeo no nosso canal falando sobre rateio, mas aqui eu vou dizer que eu já tenho pronto isso. Vou pegar aqui um rateio de custo de CIF unitário de R$3, vai. R$3. Então, como que eu vou orçar? Qual vai ser o meu custo do produto, né? Custo do produto. Então, vai ser a matéria-prima, mais o meu custo hora e mais o rateio. Então, a minha matéria-prima por unidade, R$12. O meu custo hora vai ser igual. Olha lá. Vou pegar o custo hora aqui, que eu já encontrei, e vou dividir por 10 unidades. Então, meu custo hora é R$ 9,91. E o meu rateio, também por unidade, já fiz esse rateio, né? R$3. Então, custo total, somos 3. R$ 24,91 é o meu custo total aqui deste produto. Então vamos supor que a empresa deu um preço de venda, né, um PV de, sei lá, R$30. R$30. Ela botou uma margem aí e vende por R$30. Legal. O lucro aí por
unidade vai ser 30 menos isso aqui. Eu estou querendo trazer para você, na verdade, esse conceito de eficiência, né, nos processos e de uma boa utilização de uma linha de produção. Então, olha só que interessante. Então, eu tenho um lucro de R$ 5,09, vendendo a R$ 30 e tendo um custo de R$ 24,91. Mas, pessoal, é facinho me perder nisso aqui, ó. Vamos supor, então, ó, o departamento de engenharia, o pessoal lá que faz que desenvolve os processos, diz assim, olha, é possível produzir 10 unidades por hora desse produto. Então, em cima dessas 10 unidades, claro que ele já calcula aí, ninguém trabalha com eficiência de 100%, né? Não é muito difícil você falar de eficiência de 100%. Mas vamos supor que ele pense assim, eu vou calcular uma eficiência de 80% e o 80% chego nessas 10 unidades, né? Chega nessas 10 unidades com uma eficiência de 80%, já descontando, né, várias possibilidades. Mas vamos supor que o real, por isso que é interessante, isso aqui é um custeio padrão, de certa forma. Custo hora é um custeio padrão. O real não seja isso. No real eu produza 7 unidades. Então eu estou mudando aqui manualmente, tá? 7 unidades. Olha o que acontece com o meu custo. Meu custo que era de, volta, R$ 24,91... para frente. Se eu produzir 7 unidades, ele vai para 29,16 e o meu lucro, que era de 5,09, cai para 84 centavos. Por nada, isso aqui dá prejuízo. Por nada. Então, entende como apontamento de... Fala assim, por que eu faço apontamento de produção? Por que eu faço acompanhamento de produção? Porque tem muito a ver com os custos da empresa, com o custo do negócio. Então, pessoal, essa planilha aqui, a gente fechou aqui com a planilha, né? Eu vou deixar ela disponível para você. Deixa eu só fazer uma alteração aqui, para eu aparecer sozinho agora. Então, fechando aqui esse vídeo de hoje, o que eu queria comentar com você, né? E finalizamos aí com chave de ouro, né? Inclusive falando sobre eficiência, sobre todas essas coisas que são bastante relevantes. Então, você viu aí, se eu saio numa produtividade de 10 unidades para 7 unidades, eu começo a brincar com a linha do prejuízo. Aí você pergunta, isso acontece nas empresas? Muito, acontece muito. Porque os apontamentos são imprecisos, porque eles não são feitos, porque muitas vezes o ser humano, o operador, está insatisfeito com alguma coisa, não faz o apontamento correto, não produz o que é necessário. Você fala, tá, o que eu tenho que fazer? Castigar o cara? De jeito nenhum, muito pelo contrário, eu tenho que trazer o cara para mim, trazer o cara para o meu lado. Trabalhei com isso, eu sei como é que funciona, né? Trazer o cara para o meu lado e sentar e conversar e tentar entender. Mas, pessoal, é um jargão de administração que aquilo que eu não controlo, eu não administro. Então, se eu não estou controlando determinada situação, eu não estou administrando ela. Ela está acontecendo sem a minha interação. Ou sem a interação de ninguém, o que é muito pior. Então, o que é importante? Controles. Custos e controles. Custos tem a ver com lucro da empresa. E custos tem a ver com controle. Então, se lucro é importante, custos é importante. Se custos é importante, controle dos processos é importante. Então, controlar uma eficiência não é uma coisa assim, pegação no pé. Na verdade, é uma coisa extremamente importante para quem gerencia um negócio. E a gente viu que a distância entre... Deixa eu só voltar aqui para a gente... A distância, muitas vezes, entre o prejuízo e o lucro, ela é mínima. Ela é mínima. Então, se eu falo de 10 unidades, começo a produzir 7... Agora, se eu produzo 6, olha o que acontece. Eu apuro um prejuízo. Mas caiu muito. Sim, caiu muito. Não necessariamente tem que cair tudo isso. Mas eu posso produzir 9. Se eu produzo 9, meu lucro cai para 3,98. Meu lucro era 5,09. Ele cai para 3,98. Então, pensa assim, pensa comigo. Eu já começo a trabalhar com lucro que eu não tinha projetado. Então, obrigatoriamente vai produzir 10? Depende. Depende de vários fatores, né? Depende de vários fatores aí que são bastante relevantes. Mas o que eu quero focar com você aqui é o quê? A importância do apontamento e a importância do controle. Beleza, pessoal?
essa planilha vai estar disponível de novo, eu tô falando de novo para você, para download, para você poder usar, você poder brincar com ela. E ó, manda sua dúvida aí, debate comigo, fala, Kleber, não entendi isso aqui, me ajuda aqui eu tenho uma situação assim na minha empresa, me ajuda a melhorar essa planilha aqui, manda aí que a gente tá aqui para isso. Beleza, pessoal? E para aprender com você também. Abraço e quero ver você no próximo vídeo. Valeu!